Saber Direito desta semana você vai conhecer mais sobre o direito digital. O curso aborda as redes, o poder, a governança, a privacidade no século XXI, a proteção de dados e a inteligência artificial aplicada no direito. As aulas são com a professora Tainá Aguiar Junquilho. Olá, pessoal! Meu nome é Tainá Aguiar Junquilho e nós estamos na segunda aula do curso sobre Direito Digital. Nós falamos na aula passada sobre redes, poder e governança na internet. E hoje nós vamos falar sobre a privacidade no século XXI. Quais as consequências dessa sociedade da informação que é governada aí pela internet para o direito à privacidade no século XXI. Por que eu estou aqui falando sobre direito digital? Vou me apresentar novamente. Eu me chamo Tainá e sou capixaba, lá em Vitória, nasci lá em Vitória, no Espírito Santo, e lá fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo em controle de constitucionalidade difuso. Depois eu me mudei para Brasília e vim fazer o meu doutorado aqui na Universidade de Brasília, sob a orientação da professora Cláudia Hösler. E estou, inclusive, concluindo o meu doutorado. E o meu doutorado é sobre a aplicação ética da inteligência artificial no direito. Como essa aplicação da inteligência artificial deve se dar de forma ética. Além disso, quando eu ingressei no doutorado na UNB, eu fui convidada a participar de um projeto que se chama Projeto Vitor, que aplica a inteligência artificial ao controle de constitucionalidade difuso no Supremo Tribunal Federal, as repercussões gerais dos recursos extraordinários que chegam no Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou suspeitíssima para falar desse tema de direito digital, amo esse tema, dou aula sobre isso no IDP, também sobre direito e tecnologia, e estou aqui para também seduzir um pouquinho vocês nesse tema que é tão instigante e tão fascinante. Na aula de hoje, então, depois de termos visto rede, poder e governança na internet, como é feita a governança na internet, já que ela é um âmbito tão democrático e utilizado por tantas pessoas, né, e por tantos setores, então ela só pode ser governada de forma multissetorial. Então vimos isso na aula passada, como que a nossa sociedade é chamada de sociedade da informação, e vamos ver um pouquinho agora da questão da privacidade no século XXI, para depois seguirmos falando da proteção de dados no Brasil, da inteligência artificial e na última aula, em específico, vamos falar da inteligência artificial aplicada ao direito. Então, como se dá a privacidade nessa sociedade que a gente chama de sociedade da informação? Qual é o contexto dessa sociedade? Bom, o contexto é aquele que eu já dei uma prévia para vocês, inclusive, na aula passada, na aula 1 desse módulo de Direito Digital. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade considerada a sociedade da informação. E a tendência é que nós estejamos conectados através dos nossos dispositivos, dos nossos objetos cotidianos, 24 horas à internet. E, portanto, produzindo dados. À medida que eu me locomovo, à medida que eu gesticulo, à medida que eu navego na internet, eu estou produzindo dados. Esses dados, eles funcionam nessa sociedade da informação num mercado que a gente chama de mercado de compra e venda de dados, em especial os dados pessoais, que nós vamos também, na próxima aula, aprender o que são. Nem todos os dados são dados pessoais. O que são dados pessoais? Nós vamos também aprender nas próximas aulas.
Mas nessa sociedade da informação, nós temos ali coleta e tratamento de dados sobre nós, que somos consumidores. Eu vou dar aqui o exemplo durante essa aula de várias situações em que nós, enquanto cidadãos consumidores, temos ali os nossos dados coletados e tratados por esse mercado de compra e venda de dados pessoais. De tal forma que hoje nós vivemos numa sociedade que é chamada de Big Data ou Big Data. Por que que a gente classifica essa sociedade de sociedade do Big Data, ou seja, em que há um grande volume, né, data ou data, são os dados, né? Por que que a gente fala que a gente vive numa sociedade em que o volume de dados é cada vez maior? Antes a gente não minerava dados, a gente não coletava dados pessoais? A gente pode afirmar isso? Não. Antes, né, durante toda a história da humanidade, né, antes da gente denominar a sociedade de Big Data, a gente já utilizava dados, né, e dados pessoais também, de todas as pessoas. O que mudou então? Qual foi a chavinha que virou para que a gente chame a nossa sociedade de sociedade da informação, de era do Big Data? A internet, que a gente discutiu na aula passada, propiciou aí um grande volume de produção de informação, uma variedade infindável de produção, né, uma capacidade de armazenamento com as evoluções tecnológicas, né, dos hardwares e softwares de armazenamento, o armazenamento em nuvens possibilitou que esses dados, né, além de serem coletados em grande volume, fossem também armazenados de uma forma muito mais segura, e tem também um valor muito alto por causa disso. Então, não é que antes dessa sociedade que a gente vive hoje, a gente não coletava dados, mas a gente chama a sociedade de Big Data porque hoje a gente produz esses dados de uma forma muito veloz, muito variada, e esses dados geram um valor muito grande porque podem ser ali geridos por algoritmos preditivos, que nós vamos também, é um termo que nós vamos aprender nas próximas aulas, quando a gente falar de inteligência artificial, e minerados para que possa ser gerado valor nesses dados, né? Então, os algoritmos e a inteligência artificial fazem com que a gente consiga criar algoritmos preditivos. O que é predizer? É prever um futuro. Com base em dados do passado, prever o comportamento humano futuro. Isso é utilizado muito na área consumerista, né? Tratados os dados consumeristas de tal forma que na nossa navegação, os dados, como funciona esse mercado de dados? Os dados são coletados e armazenados. Então, a gente está navegando nas redes sociais e todo tipo de informação, vejam, todo tipo de dado é coletado. A gente acha que não, mas quando eu faço um movimento na página, vou rolando ele para baixo, detenho os meus olhos 1 ou 2 segundos em determinadas partes da navegação e do computador, tudo isso é dado e informação que é coletada e armazenada. Então, a primeira fase desse mercado de dados é a coleta e armazenamento desses dados de navegação nossos, né? Então, eu estou gesticulando, o meu relógio está coletando informações sobre os meus batimentos cardíacos, sobre o meu estado emocional, de acordo com os meus gestos, então estou gerando dados. Esses dados são coletados e armazenados nessa primeira fase do mercado de dados. A segunda fase do mercado de dados é o processamento e a mineração desses dados. Então, esses dados são coletados e processados e armazenados de uma forma aleatória, e a segunda fase é o processamento e a mineração desses dados. Esses dados passam por uma esteira de processamento e são minerados para que sejam estruturados, para que se tornem dados estruturados. É como se fizesse mesmo uma limpeza desses dados para que houvesse ali um processamento e uma mineração. A terceira fase é a análise e formação de amostras.
Então, após o processamento, a limpeza, a estruturação dos dados que são coletados sobre nós, há ali uma análise e uma formação desses dados. A partir desses dados, há uma análise e uma formação de amostras. Então, por exemplo, quando eu estou navegando no Spotify e eu ouço músicas do Caetano Veloso, inclusive tem uma música para indicar para vocês sobre algoritmos que o Caetano Veloso lançou recentemente, chama Anjos Tronchos. Depois escutem aí, está disponível. Digamos que eu gosto muito de Caetano Veloso e escuto muito de Caetano Veloso no Spotify. Eu estou gerando dados para o Spotify, para essa empresa, né, para esse mercado de dados. Que dados são esses? Esses dados são coletados, são armazenados, são processados. Olha, aquela pessoa usuária X, né, no caso a professora Tainá Aguiar Junquilho, ela gosta muito de Caetano Veloso, provavelmente, porque ela escuta muito Caetano Veloso. Esses dados, então, são analisados e formam-se amostras. Grupo de pessoas que gostam de Caetano Veloso. Eu estou lá nesse grupo, né, porque eu ouvi muito Anjos Tronchos recentemente. E depois, a quarta fase é a modulação dos comportamentos. Então, porque a Tainá navegou e ouviu muito Caetano Veloso, o algoritmo vai entender que eu gosto muito de música popular brasileira, de MPB, e vai me sugerir outras músicas semelhantes ou do próprio Caetano Veloso, né, ou semelhantes ao Caetano Veloso, de tal forma a modular o meu comportamento. Então, a última fase é a fase de modulação. Isso acontece hoje, gente, com todas as redes sociais que a gente usa. O Facebook, o Instagram, o Spotify, o YouTube, todas essas redes utilizam dados para nos oferecer. Então, se eu estou navegando no Instagram e curto muitos perfis de vida social saudável, perfis de comida saudável, o algoritmo pode, né, modular, ele vai coletar e armazenar esses dados meus de navegação, na primeira fase. A segunda fase vai processar e minerar. A terceira fase vai me colocar numa amostra, né? Ele vai analisar esses dados e vai me colocar na amostra, no grupo de pessoas que gosta de comida saudável, para depois me oferecer, vender esses dados para determinadas pessoas que vendem aí produtos de comida saudável, para que isso possa ser oferecido de forma a modular o meu comportamento, né? Então, isso acontece em todas as redes sociais. Esse mercado de dados, existe uma pesquisa que diz que esse mercado de dados, em 2011, um perfil dos Estados Unidos valia, um perfil, tá? Os dados de um perfil de alguma pessoa dos Estados Unidos tinha o valor de $9,51. Imaginem hoje, que nós estamos 10 anos depois, né? Quanto que não vale um perfil dos Estados Unidos? Porque esses dados, gente, valem muito dinheiro. Por quê? Com base nesses dados, você consegue modular o comportamento dos consumidores. É tudo que a indústria mercadológica sempre sonhou, não é verdade? Existe, inclusive, um caso muito famoso que vocês precisam entender, porque tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a privacidade no século XXI, que é o caso de uma empresa norte-americana chamada Target. Você conhece ou já ouviu falar no caso Target? Porque esse é um caso paradigmático para falar, quando a gente fala da privacidade no século XXI. Eu vou explicar para vocês, então, sobre o caso Target. O que aconteceu? O Target é um conjunto de lojas, né, norte-americano, localizado lá nos Estados Unidos, em que eles vendem produtos de Ásia. Você pode encontrar nessa loja chamada Target tudo, praticamente tudo, que você imaginar, certo? Então, é um conjunto de lojas que vendem produtos variados para o cotidiano da vida dos norte-americanos. Acontece que essa loja sofreu uma denúncia
em um determinado dia, um pai de uma criança, de uma adolescente, na verdade, por volta dos seus 16 anos, o pai dessa adolescente foi até a loja Target, nos Estados Unidos, uma das unidades, questionar a Target, porque a Target havia enviado um e-mail, alguns e-mails para essa adolescente, oferecendo produtos de bebês, de crianças, né, de neném, venda de produtos de neném. E aí esse pai falou, olha, a minha filha, ela está recebendo produtos de neném, vocês estão incentivando que ela engravide. Isso é um absurdo. A minha filha ainda é uma adolescente. O que aconteceu então? Semanas depois, esse pai teve que voltar à Target e pedir desculpas, porque a filha realmente estava grávida. O que esse caso ensina para nós? Esse caso acendeu um alerta mundial, porque a loja Target conseguiu criar um algoritmo que, com base nas compras de produtos, nos hábitos consumidores, né, consumeristas das mulheres lá dos Estados Unidos, conseguiu avaliar, predizer quando uma mulher está grávida, para oferecer esses produtos para essas mulheres. E aí, isso acendeu um alerta mundial. Hoje, esse algoritmo da Target está tão preciso, ele foi tão desenvolvido, que ele consegue não só acertar quando uma mulher está grávida, mas também com quantos meses, apenas pelo hábito de compras dessas mulheres. Então, por exemplo, de 0 a 3 meses de gravidez, a mulher ela tende a comprar polivitamínicos, bolinhas de algodão e etc. De 3 a 6 meses, ela tende a comprar já sapatinhos, roupinhas de bebê. Então, pelos hábitos, apenas pelos hábitos, avaliando dados de hábitos de consumidoras, de cidadãs norte-americanas consumidoras, o algoritmo consegue avaliar quando uma mulher está grávida e acertar com bastante precisão e também, até hoje, avaliar com quantos meses de gravidez essa mulher está com certa precisão. Então, isso acendeu um alerta. Esse caso é famoso, eu precisava citar aqui, porque nós estamos tratando da questão da privacidade no século XXI, e esse caso acendeu um alerta. Olha, como que os consumidores hoje estão tendo a sua privacidade invadida para fins aí de oferecimento de produtos, para fins mercadológicos. É isso que a gente quer? Uma outra técnica que eu preciso comentar com vocês e que faz parte dessa sociedade da informação e da questão da privacidade é a técnica do profiling ou perfilização. Você já ouviu falar na técnica da perfilização ou já ouviu, de alguma maneira, a técnica chamada de profiling, que vem do inglês, né? E foi traduzida para o português como técnica de perfilização? O que é isso, afinal de contas? A técnica da perfilização ou do profiling compõe esse mercado de dados, por quê? Por meio dos seus hábitos de navegação, até do tempo que você demora em determinada página, as hashtags que você posta, são criados ali perfis, em especial dos consumidores. Perfil do consumidor de produtos de vida saudável, perfil da professora que gosta de MPB, perfil da pessoa que gosta de games e jogos, né? Então, você vai criando perfis. Essa é a técnica que a gente chama, né, de perfilização e acontece, em especial, no âmbito consumerista, mas também, lembrando vocês da aula passada, pode acontecer, por exemplo, no âmbito eleitoral, e aí o perigo, né? Se você cria um perfil de um eleitor, você consegue modular comportamentos. Então, tem o lado bom, porque melhora as técnicas ali de modulação de comportamentos consumeristas, mas também tem os perigos. Uma outra técnica que faz parte desse contexto
da privacidade, né, da relativização do direito à privacidade no século XXI, por meio das tecnologias, da internet, da captura desse mercado de dados, é a técnica de credit score, que também é uma palavra em inglês que no português ficou pontuação de crédito. Você já ouviu falar na técnica de pontuação de crédito? A pontuação de crédito, ela nada mais é que, o próprio nome diz, né, a criação de um score, de uma pontuação para os bons pagadores. Em geral, a gente sempre ouviu falar, né, da pontuação negativa de crédito, né? Hoje em dia, a gente tem, e isso foi criado nos Estados Unidos, por isso o nome em inglês, a técnica de credit score, que é um score de crédito, uma pontuação de crédito para os bons pagadores. Então, você tem ali uma numeração, né, que pode variar de acordo com os seus hábitos de pagamento, se você é um bom pagador, se você paga suas contas em dia, né? E aí, o argumento para se criar a pontuação de crédito nos Estados Unidos, técnica essa que foi transportada também no Brasil, a gente tem, hoje nós vamos ver nas próximas aulas, a lei de cadastro positivo, tá? No Brasil, então, a gente tem um cadastro positivo, sim, mas o motivo nos Estados Unidos para se criar o credit score ou a pontuação de crédito foi para que se obtivesse aí com essa pontuação, quem tivesse bons hábitos de pagamento, conseguisse obter ali também conseguisse negociar aí as formas de pagamento, né, conseguisse obter juros menores e barganhar ali enquanto consumidor, alegando, olha, eu sou um bom pagador, eu tenho uma pontuação de crédito muito boa. Então, por favor, reduza os juros, vou ali comprar um carro, e aí fala, olha, eu tenho uma pontuação muito boa, você pode reduzir os juros? Você pode parcelar em mais vezes, já que eu sou um bom pagador? Então, a justificativa para a criação do credit score nos Estados Unidos foi essa. E essa tecnologia, ela acontece aqui no Brasil, e nós vamos ver que ela pode gerar algumas polêmicas, né? Mas ela compõe aí esse caldo cultural da sociedade da informação e desse mercado de dados. Então, a gente tem hoje um novo modelo de negócios que surge, que são esses aplicativos que vão tentar nos seduzir de alguma maneira para que a gente baixe esses aplicativos, utilize-os de forma gratuita, mas nada é de graça nessa vida. Então, se você baixa esse aplicativo, como que você está pagando de graça? Como que você está pagando, no final das contas, esse aplicativo? Doando os seus dados gratuitamente. Então, quanto mais sedutor, esse novo modelo de negócios, ele busca aplicativos cada vez mais sedutores, que seduzam o maior número de pessoas da população para que as pessoas baixem esses aplicativos, aproveitem, usufruam e, em usufruindo, doem os seus dados de navegação, né, na sua navegação. Então, a gente tem exemplos, não sei se todos aqui vão lembrar, recentemente houve um aplicativo aí que era chamado Face App, que ele envelhecia o rosto das pessoas. Você tirava uma foto do seu rosto e ele te colocava, fazia um padrão ali do seu rosto mais velho. E ele seduziu as pessoas, né? Muitas pessoas baixaram e, em seduzindo, as pessoas davam ali os dados sobre o seu reconhecimento facial, né, para esse aplicativo. Um outro exemplo de aplicativo que também conseguiu seduzir muitas pessoas e acabou pegando muitos dados das pessoas foi, recentemente, também o Pokémon GO. O que o Google Maps tentava fazer há anos, passando com aquele carro, né, tentando pegar o endereço, obter o endereço e tirando fotos ao vivo ali das ruas e das casas e até das pessoas que transitavam para fazer o Google Maps e que tentou por anos conseguir, o Pokémon GO, criando um aplicativo que seduziu a todas as crianças e adolescentes,
conseguiu fazer em minutos, em questão de minutos. Porque para você utilizar, quem já utilizou o Pokémon GO sabe, para você caçar um Pokémon, que é um dos grandes objetivos do aplicativo, você precisa ir nos ambientes em que você está e filmar todo o ambiente em tempo real, de tal forma que você acaba invadindo a privacidade e conhecendo, entrando no ambiente, em todos os ambientes praticamente, porque tinha Pokémon invadindo aí todos os ambientes que você possa imaginar. Então, foi um aplicativo considerado de muito sucesso porque conseguiu obter dados, inclusive, da vida íntima das pessoas nos ambientes internos, coisa que o Google Maps tentou por muitos anos, mas só conseguia em ambientes externos, certo? Aqui eu vou dar uma prévia para vocês e ler um exemplo dos termos de uso do Pokémon GO. Um dos termos de uso ali, uma das cláusulas dos termos de uso do Pokémon GO diz assim: as informações que coletamos de nossos usuários, incluindo dados pessoais, são consideradas um ativo comercial. Assim, se formos adquiridos por um terceiro, alguns ou todos os nossos bens, incluindo os seus dados ou os dados de seu filho que você autorizou, podem ser divulgados ou transferidos para um terceiro. Eu desafio aqui vocês a me dizerem quantos termos de uso e questões e políticas de privacidade vocês já leram completamente nos aplicativos que vocês têm aí nos dispositivos de vocês. No WhatsApp, do Instagram, as políticas do próprio Pokémon GO, quem baixou. Vejam, os termos de uso do Pokémon GO já nos informam como que é formada, né, como é formado esse mercado de dados, como que ele entende os nossos dados. Os dados são considerados um ativo financeiro. E se acontece qualquer coisa com a empresa, esses dados vão junto, inclusive considerados, né, um ativo comercial, são considerados um ativo comercial que vão junto aí para esse terceiro, caso a empresa, por exemplo, seja vendida, incluindo os dados pessoais dos seus filhos, né? Ele coloca bem explicitamente ali, embora muitas vezes a gente não leia essas políticas de privacidade e nem termos de uso, né? Mas eu coloco aqui como um exemplo para que a gente veja como que os nossos dados, de fato, nesses aplicativos, nesse novo modelo de negócio que surge nessa sociedade da informação, são um ativo financeiro muito importante, eles têm muito valor, tá bom? Então, pessoal, reafirmando aqui, nesse mercado de dados, surge um novo modelo de negócios. Que novo modelo de negócios é esse? Nesse novo modelo de negócios, a corrida é para realizar um aplicativo que seja muito sedutor para que as pessoas baixem de forma gratuita esse serviço que é desenvolvido, em troca de quê? Se nada é de graça, o que nós, cidadãos, que baixamos esses aplicativos, estamos dando em troca? Os nossos dados, principalmente os dados pessoais. Então, nesse novo modelo de negócios, há uma gratuidade de serviços em troca da captura dos nossos dados que são, de fato, doados e depois passa por aquele mercado de dados que eu comentei com vocês, até chegar na modulação dos nossos comportamentos, né? Então, o objetivo principal desse novo modelo de negócios é criar aplicativos sedutores que ofereçam serviços gratuitos para que se capturem dados, em especial os pessoais, com o objetivo final de modular os comportamentos, que pode acontecer, por exemplo, formando bolhas, né? É o efeito que nós vamos estudar nas próximas aulas, chamado efeito filtro-bolha. O que é isso? Os algoritmos preditivos criados com base nos nossos dados fazem uma filtragem que ele entende, né, que o algoritmo entende que esteja de acordo com os nossos gostos ali apresentados na navegação e nos colocam numa bolha. Então, é o chamado efeito filtro-bolha.
né? É uma bolha algorítmica que às vezes não depende da nossa vontade, muitas vezes não depende da nossa vontade, depende do que o algoritmo entende que são as nossas preferências, e nós ali na nossa navegação acabamos recebendo informações que o algoritmo entende que são ali as nossas preferências. Então, o grande objetivo é a modulação de comportamentos por meio da criação de algoritmos preditivos. E qual é a maior expressão dessa sociedade informacional, dessa sociedade que cada vez mais vem relativizando a proteção da privacidade, tem se tentado, como nós vamos falar nas próximas aulas, por meios legislativos, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados e, entre outras, criar leis protetivas, porém, a gente fica aí sempre tentando, né, corrigir ou normatizar as questões envolvendo a tecnologia e sempre correndo atrás, sempre um pouco defasado, né? Mas qual é a maior expressão dessa sociedade informacional que depois vai vir a ser regulada aí e que vem relativizando o direito à privacidade? É a internet, como a gente comentou na aula passada. Por quê? Porque a internet, ela rompe o controle da informação e do poder de fala. O poder de fala que antes estava nas mãos do dono da rádio, do dono da TV, do dono do meio comunicacional, hoje está com todos, né? Todos que tiverem alguma rede social têm o poder de fala. Então, há um rompimento do controle da informação com a internet. Então, a internet é a maior expressão dessa sociedade informacional. E como que nessa sociedade informacional, qual é a grande questão? Já que todos têm o poder de fala e há esse rompimento do poder de controle da informação, a grande questão dessa sociedade é como atrair atenção. Se todo mundo tem o poder de fala, como que eu vou atrair atenção, como que eu vou chamar a atenção? Né? É através de dancinhas na rede social TikTok, é fazendo dancinhas, é postando receitas saudáveis, como que eu vou chamar a atenção? Como que eu vou atrair a atenção e voltar esse poder de fala para mim? Certo? Então, a grande questão da nossa sociedade é essa. E aí, nessa ânsia por tentar obter atenção, a gente acaba muitas vezes, né, sem limites e na hiperexposição, na hipervigilância. Né? Então, a gente acaba se expondo rotineiramente, a gente leva o nosso celular para tudo quanto é lugar, a gente tira foto do que a gente está comendo, do parto, a gente filma o parto, né? Então, desde o nascimento ali, do parto da criança, até ela ficar idosa, vem ali acompanhando o celular nessa nova geração, nessas novas gerações que estão aí surgindo principalmente, né? Então, a privacidade, ela fica defasada, ela vem sendo relativizada nesse sentido, em que a gente vai nessa sociedade da informação, por esse novo modelo de negócios, dando os nossos dados, literalmente dando, né? Não é nem recebendo por esses dados, a gente apenas dá os nossos dados, doa os nossos dados, que hoje tem um grande valor para todas essas grandes empresas, principalmente as grandes, as chamadas Big Techs, né, que são as grandes redes sociais aí que lidam com os algoritmos. E aí a gente tem modelos de proteção de privacidade que vão surgindo, um modelo setorial que ele vai criar regulações para setores específicos, então proteção da privacidade com relação a dados da saúde, proteção da privacidade com relação a dados jornalísticos, né, para fins jornalísticos. Então a gente surgem modelos de proteção de privacidade setoriais, um modelo que a gente pode chamar de modelo abrangente, que é por exemplo, o adotado por nós, né? A gente criou uma legislação geral de proteção de dados, a LGPD, que vem sendo tão comentada, e que nas próximas aulas nós vamos abordar detalhadamente, mas que abrange todos os setores. É uma lei central
que abrange a aplicação e o uso de dados pessoais para vários setores, né, da sociedade, para todos os setores da sociedade. Então, surgem modelos de proteção da privacidade, né, para proteger esse direito à privacidade que vem sendo cada vez mais relativizado nessa sociedade hiperconectada, hipervigilante, em que a gente está ali 24 horas online, praticamente, né? E também modelos que visam colocar ali a democracia em discussão, né? E a democracia em discussão no sentido de que precisamos protegê-la, precisamos proteger o Estado democrático de direito e a democracia. Mas como? Como fazer isso? Olha o grande desafio que é você impor legislações para essas Big Techs, se dado, né, como nós vimos hoje, se dado é poder, muitas dessas grandes empresas, né, Facebook, têm mais poder que muitos estados nacionais. Olha aí o desafio regulatório para nós, em especial para nós do direito, né? Como regular e proteger a democracia que está aí sendo discutida como regular essas empresas, né, e proteger a democracia nesse contexto em que as Big Techs muitas vezes têm mais poderes que os próprios estados nacionais, porque têm dados de uma população, por exemplo, do Ocidente, todos, né, os dados pessoais. Então, a gente põe em discussão a proteção da democracia, a gente precisa urgentemente, né, e é nesse contexto desses escândalos, né, como o da Cambridge Analytica, nesse novo mercado de dados e dessa percepção de que a nossa privacidade tem sido paulatinamente relativizada com o uso da internet, com a hiperconexão, é que surgem as legislações protetivas de dados pessoais e de dados como um todo, que nós vamos discutir nas próximas aulas. Por quê? Porque nós vimos que essa hiperconexão ela tem feito com que nós, cidadãos, relativizemos a nossa privacidade em troca aí de obter esses aplicativos. E surgem também outros dois modelos de proteção da privacidade. Por exemplo, o modelo europeu e brasileiro, em que o Estado Nacional ele coloca, né, lá na Europa, o Conselho Europeu, aqui no Brasil, o Estado Nacional, muito influenciado pela legislação europeia de proteção de dados, coloca uma lei central e abrangente para a proteção de dados, e lá nos Estados Unidos, que é um modelo em que as empresas têm uma maior autonomia e acaba sendo um modelo mais autorregulatório, autogestor. Tá? Então, existem vários modelos para a proteção dos dados pessoais e, no fim das contas, indiretamente, da privacidade. Esse regime jurídico que surge para a proteção de dados pessoais e da privacidade, ele é não exclusivamente, mas muito baseado no consentimento, na ideia de que se nós estamos dando os nossos dados, nós precisamos consentir em doar esses dados pessoais, né? Nos direitos subjetivos de nós titulares, todo cidadão é titular de dados pessoais que te identificam e, por isso, o regime jurídico para proteger esses dados e a privacidade, que é tão desafiador, ele está muito baseado também em colocar direitos subjetivos para nós titulares. E esse regime jurídico, então, da proteção de dados, nós vamos ver que ele não surge com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né? Ele surge no âmbito da proteção de dados como um direito básico do consumidor. Lembrem que o que eu falei no início dessa aula, os dados pessoais, a princípio, são utilizados para modulação de comportamentos dos consumidores, para perfilização, para pontuação de crédito, né? O caso Target que a gente viu aqui. Então, as legislações que surgem, protetoras dos dados pessoais e da privacidade, não surgem apenas com a Lei Geral de Proteção de Dados, não. Se engana quem pensa que surge com a LGPD. Existem outras legislações que protegem os dados pessoais, principalmente o Código de Defesa do Consumidor,
que nós vamos ver aqui também. Nós vamos ver o Marco Civil da Internet. Então, engana-se quem pensa que a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós vamos ver na próxima aula, foi a primeira a regular a questão da proteção de dados no Brasil. O Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, ele não foi criado para garantia da privacidade e proteção de dados, foi a LGPD que foi criada para isso, mas ele define algumas regras comuns à proteção de dados pessoais. O artigo 3º do Marco Civil da Internet, ele traz ali que a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 2, proteção da privacidade. Inciso 3, proteção de dados pessoais na forma da lei. Que lei é essa? A Lei Geral de Proteção de Dados, que veio só muito depois de 2014. Uma outra questão rápida que a gente precisa trabalhar, na questão do Marco Civil da Internet, é um princípio chamado princípio da neutralidade da rede. O que é a neutralidade da rede? Ele é um princípio fundamental para prevenir que aconteça uma restrição ou um certo tipo de discriminação do tráfego na internet e diz que todos os conteúdos disponibilizados na internet devem ser tratados de maneira igual. Então, também foi uma questão muito inovadora no Marco Civil da Internet. Uma outra questão muito inovadora que nós não podemos deixar de entender foi a responsabilidade civil na internet, trazida lá nos artigos 18 e 19 do Marco Civil. Os artigos 18 e 19 do Marco Civil da Internet dizem que a responsabilidade civil dos conteúdos produzidos por terceiro nessas redes sociais, nos provedores, os provedores podem ser responsabilizados por esses conteúdos produzidos por terceiros? Como fica a responsabilização dos conteúdos produzidos por terceiros? Os artigos 18 e 19 vão colocar para nós que a responsabilidade desses provedores, ela vai acontecer, mas de que... Só a virada para 3, e o raciocínio nos artigos 18 e 19, atenção, vai. Os artigos 18 e 19 vão colocar para nós que a responsabilidade desses provedores pelos conteúdos produzidos por terceiros vai acontecer desde que instados judicialmente a retirar esse conteúdo do ar, esses provedores não retirem esse conteúdo produzido por terceiro. Se desobedecem, então, uma ordem judicial que determinou que aquele conteúdo produzido por terceiro fosse retirado, aí sim pode haver uma responsabilidade desses provedores. Outras legislações que que protegem e que falam da questão de dados pessoais. A Lei de Cadastro Positivo, que sofreu uma alteração recente porque antes previa o modelo opt-in, ou seja, para você ingressar no cadastro positivo, você precisava optar por entrar. Recentemente, a Lei de Cadastro Positivo foi alterada e trouxe ali, nas suas alterações, o sistema opt-out, ou seja, todo cidadão brasileiro atualmente tem uma pontuação de crédito, faz parte do cadastro positivo e pode optar, ao contrário, por sair, opt-out, né? Então, também tem a ver com a questão dos dados. E mais, como eu comentei com vocês, a proteção de dados, ela surge com atenção especial voltada para os consumidores. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali, dos artigos 43 em diante, questões de proteção de dados. Então, o artigo 43 fala, por exemplo, que o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre eles, bem como sobre as suas respectivas fontes. E vai seguindo ali, o artigo 43, ele é longo, ele tem 6 parágrafos que vão falar também da proteção de dados pessoais dos consumidores. O artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz, inclusive, crimes em espécie. Por exemplo, o artigo 72, ele traz impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele que constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Pode gerar aí uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Você sabia que a proteção de dados no Brasil
não surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados? Veja que interessante, ela está prevista não só no Marco Civil da Internet, como também na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Cadastro Positivo e no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, é fundamental que a gente entenda que existe todo um sistema de proteção de dados pessoais no Brasil que não surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que é uma construção que vai chegar na nossa próxima aula, que é a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Vamos agora para o nosso quiz, para testar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. A pontuação de crédito é: opção A, um tipo de perfilização? Opção B, não precisa de dados para acontecer. Opção C, não serve para modular comportamentos. Opção D, exige consentimento. A resposta correta para essa questão 1 é a letra A, um tipo de perfilização. Como nós aprendemos na aula de hoje, a pontuação de crédito é um tipo de perfilização. É traçar um perfil do bom pagador, uma pontuação que te encaixe no perfil de bom pagador. Então, é uma perfilização. Ela precisa de dados para acontecer, e por isso que a letra B é incorreta, e serve para modular comportamentos. Atualmente, no Brasil, o modelo da Lei de Cadastro Positivo exige um modelo opt-out, ou seja, você simplesmente opta por sair, você não opta por entrar, não precisa dar o consentimento inicial, e por isso a letra D também está incorreta. Vamos agora para a questão 2? Marque a alternativa verdadeira. Opção A, antes da internet, não se capturavam dados. Opção B, a proteção da privacidade surge com a internet. Opção C, somente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, protege a privacidade no Brasil. Opção D, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, protege dados pessoais dos consumidores. A opção correta, a alternativa verdadeira, é a opção D. O Código de Defesa do Consumidor, como nós vimos, protege dados pessoais dos consumidores. Não, a proteção da privacidade, ela não surge com a LGPD. Existem outras leis no Brasil que protegem a privacidade e os dados pessoais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. E por isso a letra C está incorreta, porque não é somente a LGPD que protege a privacidade no Brasil. A letra B diz que a proteção da privacidade surge com a internet. Nós falamos no dia de hoje, na aula de hoje, que a proteção de dados não surge com a internet. A internet potencializa a proteção da privacidade, o surgimento, os desafios, na verdade, à proteção da privacidade, na medida em que usa dados com maior frequência. A letra A diz que antes da internet não se capturavam dados. Também no mesmo sentido da letra B. Antes da internet se capturavam dados, mas a internet, ela potencializa a captura, o valor desses dados, a variedade de produção desses dados. Por isso, a letra A também está incorreta. Vamos para a questão 3? A responsabilidade dos provedores pelos conteúdos produzidos por terceiro. Opção A, é subjetiva. Opção B, é solidária. Opção C, é colocada pelo Marco Civil da Internet. Opção D, nenhuma das anteriores. A resposta correta é: a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos produzidos por terceiro é colocada, como eu comentei com vocês, pelos artigos 18 e 19 do Marco Civil da Internet. Certo? E como ela funciona? Ela funciona de maneira que
o provedor será responsabilizado caso, instado a deletar aquele conteúdo judicialmente, não o faça. Então, poderá ser responsabilizado e é isso que é colocado ali pelo Marco Civil da Internet. Espero que vocês tenham, então, gostado da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos a questão da relativização da privacidade no contexto dessa sociedade da informação, que nós vimos também na aula 1. Como funciona esse mercado de dados? Ele funciona de tal forma que ele, em primeiro lugar, captura e armazena os nossos dados, depois ele vai limpar esses dados, em terceiro lugar, formar amostras para, no final, modular comportamentos. Vimos as técnicas para modulação de comportamentos, algumas delas, entre elas, vimos a questão da perfilização, do profiling, né, que vem do inglês profiling, que é a criação de um perfil, né, de todos os consumidores, de todas as pessoas que estão navegando na internet, nas redes sociais. Vimos o caso Target, que funcionou como um alerta para a questão do uso de dados para modulação de comportamentos e como que ele surgiu ali nesse contexto para alertar as pessoas que era necessário a criação de legislações que protegessem a privacidade e os dados pessoais dos consumidores, usados para essas técnicas que a gente comentou aqui hoje, né, principalmente para modulação de comportamentos, para a criação de modelos preditivos. E, por fim, vimos também que a Lei Geral de Proteção de Dados não foi a primeira a regular a proteção de dados pessoais no Brasil. Nesse sentido, vimos a proteção de dados colocada pelo Marco Civil da Internet, a questão dos princípios, a neutralidade da rede, como funciona a responsabilidade civil trazida pelo Marco Civil da Internet, principalmente dos conteúdos produzidos por terceiros. Vimos que a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Cadastro Positivo colocam questões de dados pessoais também. E, por fim, vimos que o Código de Defesa do Consumidor, em especial nos artigos 42 e nos artigos 76, coloca alguns dispositivos que também tratam da proteção de dados pessoais. Na próxima aula, veremos a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais os princípios trazidos pela LGPD? Em que legislação ele se inspira? Como ela protege os nossos dados pessoais, já que é uma maneira tão desafiadora de regular a questão da privacidade e dos dados pessoais. Até a próxima, pessoal! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.